Poucas pessoas sabem disso, mas no instante exato da morte, algo invisível acontece e muda tudo. Não é apenas o coração que para, não é só o corpo que se desfaz. Há uma separação silenciosa, um tipo de partilha eterna. E se você não entender isso agora, pode se perder no momento mais decisivo da sua existência. A maioria das pessoas acredita que morremos e ponto. Mas a Bíblia revela algo mais profundo, algo sagrado, algo que está acontecendo dentro de você enquanto lê essas palavras. Talvez você tenha perdido alguém recentemente, ou talvez tenha sentido que sua alma anda cansada, como se carregasse um peso que o mundo não vê. Há uma explicação espiritual para isso, e há também uma promessa. Deus não te criou por partes. Ele quer restaurar você por inteiro. Neste vídeo, vamos atravessar juntos o véu que separa esta vida da eternidade. Vamos entender o que realmente acontece com o corpo, com a alma e com o espírito. Mas atenção, este não é um conteúdo para curiosos. É um chamado para os que sentem que algo sagrado está acontecendo por dentro. Ele sempre esteve ali, desde o primeiro choro até o último suspiro. O corpo, com suas dores, marcas e limites, foi mais do que carne. Foi o templo que carregou a presença. Muitos o desprezam ao fim, como se fosse descartável. Mas Deus não constrói moradas para abandoná-las. O corpo volta ao pó, dizem. Mas não é um fim, é um repouso. Cada osso, cada célula guarda o eco do sopro que o formou. É como um vaso de barro quebrado, mas ainda sagrado. No tempo de Deus, até a poeira ressuscita. Quem já acompanhou o sepultamento de alguém que amava, sabe, não é apenas dor, é também reverência. Há algo de eterno naquele corpo que já não se move, como se até o silêncio ao redor dissesse: isso ainda será tocado pela glória. A Bíblia nos lembra em Ezequiel do vale de ossos secos. Tudo parecia perdido, mas Deus soprou e os ossos se juntaram, ganharam carne e se levantaram como um exército. Isso não é metáfora, é promessa. Deus conhece o lugar exato onde cada partícula repousa. É por isso que, mesmo na morte, tratamos o corpo com honra. Ele foi casa da alma, altar de orações, cenário de milagres. Nele, Deus habitou em dias bons e ruins. E mesmo doente, fraco ou deformado, ainda era templo. Um corpo queimado em guerra, outro desfigurado pela doença. Mesmo assim, o Criador conhece seus contornos originais. Não há confusão nos céus. O corpo de cada um será restaurado com perfeição. O pó será redimido pela palavra que o criou. Em cada lágrima que cai sobre um túmulo, há uma semente de ressurreição. Nada que foi ungido pela presença de Deus será esquecido. O corpo, mesmo em decomposição, não está perdido. Está aguardando o toque final do autor da vida. Mas se o corpo dorme, o que acontece com o que o habitava? O que é que sai quando os olhos se fecham? Há algo mais, invisível aos homens, que não é enterrado, apenas atravessa. E é nesse mistério que entramos agora. Você já se sentiu perdido, desconectado de quem realmente é? E sem saber qual o plano de Deus para a sua vida? A verdade é que você não está aqui por acaso. Deus tem um propósito para você, e eu quero te ajudar a descobri-lo. Por isso, criei 3 e-books que vão transformar sua jornada com Deus. Clique no link no comentário fixado e comece sua transformação agora. Quando o corpo cai, a alma continua de pé, invisível, mas viva. Ela é o espelho eterno do que fomos por dentro. Não do que mostramos aos outros, mas daquilo que cultivamos em segredo. Intenções, feridas, desejos, arrependimentos. A alma leva consigo o que o tempo não apagou. Há quem pense que a alma flutua, leve após a morte. Mas isso depende de como ela viveu. Algumas partem como brisas, outras como pedras. Carregam pesos que não são físicos, são as correntes das mágoas, das mentiras, dos orgulhos não tratados. O céu pesa diferente para cada uma. A alma que pecar, essa morrerá.
Ezequiel 18:4. Mas não de desaparecer, e sim de apagar-se da luz. É uma morte sem fim, uma consciência presa em si mesma. Não há inferno mais doloroso do que a lembrança viva do que poderíamos ter sido. A alma não esquece. Por isso, Jesus falava tanto sobre o perdão, porque é na alma que o ódio se instala. E uma alma cheia de ódio é como um espelho rachado. Ainda reflete, mas distorce. Viver com o coração limpo é preparar a alma para atravessar o véu com leveza. Imagine uma mãe que passou a vida amargurada, mesmo sendo religiosa. A aparência era santa, mas sua alma ferida. No dia em que o corpo caiu, sua alma revelou o que guardava. Orações que eram murmúrios, jejuns que escondiam orgulho. A morte revela, não transforma. A alma é moldada no cotidiano, nos pequenos gestos, nas intenções não vistas. Quem passa a vida fingindo terá uma alma moldada por máscaras, mas quem chora, perdoa, ama e busca a Deus mesmo em silêncio, terá uma alma com o perfume da eternidade. Jesus disse: "Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus." Mateus 5:8. Essa visão não é com os olhos do corpo, mas com os olhos da alma. Uma alma limpa não precisa de explicações. Ela reconhece o divino como quem volta para casa. E se a alma é quem atravessa, o que a guia nessa travessia? O que resta quando não há mais carne nem chão? Há algo mais profundo, anterior a tudo. Algo que veio de Deus e que agora precisa voltar. Gostou do conteúdo e ele fez diferença para você? Clique no Valeu Demais e apoie nosso trabalho. O espírito não é um acessório da alma, é sua origem. É o sopro que Deus colocou no barro para que ele se tornasse homem. Quando o último suspiro sai do corpo, esse sopro volta, silencioso, sagrado, inconfundível, como uma brisa que sabe o caminho de volta ao trono. Antes que o pó volte à terra, como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Eclesiastes 12:7. Essa não é apenas uma frase bíblica, é a descrição de um retorno. O espírito não se perde. Ele reconhece a voz que o chamou no princípio e responde: "Eis-me aqui." Há quem nunca tenha sentido esse chamado, mas ele sempre esteve lá, no arrepio durante a oração, no silêncio que precede o choro, naquela certeza inexplicável de que Deus está presente. O Espírito é a centelha divina em nós e sente saudade do lugar de onde veio. Imagine uma lamparina acesa no meio da noite. Assim é o Espírito, chama viva. Quando ele se apaga no corpo, é porque foi recolhido pela mão que o acendeu. O Espírito Santo, que deu o sopro, é quem o recebe. Não há extravio no reino. Nenhum sopro se perde no vento. O Espírito não envelhece, não adoece, não morre. Ele é eterno porque carrega a essência do eterno. E por isso, na hora da morte, ele se separa com leveza. Não com dor, mas com reverência. O céu se abre e o Espírito reconhece seu lar, mesmo que nunca o tenha visto. Quem já esteve à beira da morte muitas vezes relata essa sensação. Uma paz inexplicável, como se algo dentro dele soubesse que estava sendo chamado. O corpo se cala, a alma se aquieta, mas o espírito começa a ouvir uma voz antiga que diz: "Volta para casa." Esse retorno não é automático, é sagrado. O espírito passa por um reconhecimento, como se fosse olhado nos olhos por aquele que o enviou. E se houver resposta, se o sopro ainda estiver voltado para o Pai, há abraço. Mas se não houver, há separação eterna. Mas o que acontece no intervalo? No exato momento em que o espírito parte, a alma percebe que está só. E é aí que algo invisível acontece. Algo que transforma a eternidade em um segundo. O próximo suspiro não é nosso, é do céu que se aproxima. Há um segundo que não se mede no relógio. Um instante entre o último batimento e o silêncio absoluto. É quando o corpo já não responde, mas a alma ainda observa. E o espírito, recém-separado, aponta o caminho. Esse segundo é invisível,
mas o céu inteiro o reconhece. Muitos que retornaram de experiências de quase morte descrevem o mesmo cenário. Uma luz que não queima, uma paz que não pesa, uma voz sem som que chama pelo nome. Não é delírio, é um vislumbre do eterno. Um convite ao lar que o Espírito jamais esqueceu. O anjo do Senhor se aproxima, não com alarde, mas com solenidade. Ele não vem para buscar o corpo, vem para ser testemunha da travessia. É nesse momento que ele observa se a alma reconhece a voz de Deus, ou se fecha, como quem rejeita a luz. Alguns partem com os olhos abertos, outros com o rosto sereno. Já houve crianças que sorriram, velhos que suspiraram, mas o instante é o mesmo. Algo se desprende. Não é visível aos homens, mas o mundo espiritual inteiro se movimenta, como um portal que se abre. A Bíblia diz que quando Estevão estava sendo apedrejado, ele viu o céu aberto e Jesus em pé à direita de Deus. Atos 7:56. Isso não foi visão apenas. Foi o instante invisível, o céu se levantando para receber um espírito que voltava com honra. É também nesse momento que as trevas espreitam, pois onde há luz, há batalha. Nem toda a alma sobe. Algumas ficam confusas, presas, atormentadas, como se não soubessem para onde ir. Por isso é vital viver com o espírito alinhado à luz. A morte revela, mas não orienta. Há relatos de pessoas que ouviram seus nomes sendo chamados suavemente. Outras sentiram uma mão invisível tocar o ombro. Alguns viram parentes falecidos sorrindo. Cada testemunho revela uma verdade. Há um instante em que o céu toca a terra, mas nem todos o percebem. E se esse momento existe, se o céu realmente se abre, o que acontece logo depois? Qual é o primeiro som que a alma ouve quando desperta do lado de lá? O que é mostrado e o que é julgado? Porque após o instante invisível vem o momento inevitável. A alma não é julgada no tribunal dos homens. Não há toga, não há defesa, não há argumento, há apenas luz, e diante dela tudo se revela. O julgamento da alma não expõe apenas o que foi feito, mas o que se escondeu no silêncio da consciência. Está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9:27. Esse juízo não é para condenar por aparência, mas para revelar essência. Aquilo que ninguém viu, Deus sempre soube. E agora, tudo é mostrado diante do trono. As máscaras caem. O que parecia bondade revela-se orgulho. O que parecia fé era vaidade. Há almas que nunca pecaram publicamente, mas nutriram venenos invisíveis. E há outras que tropeçaram muitas vezes, mas se quebraram em arrependimento sincero. O julgamento não é como imaginamos. Não há uma lista de erros sendo lida em voz alta. Há sim uma exposição da alma diante da verdade, e essa verdade não acusa, apenas mostra, como um espelho que nunca foi embaçado, como uma luz que penetra a sombra. Imagine uma mulher que viveu servindo na igreja, mas que nunca perdoou a traição do marido. Carregou essa mágoa até o fim. No dia do juízo, sua alma exalava ressentimento, não adoração. E ali, diante de Deus, ela entendeu que o perdão era mais importante do que o ministério. O amor que demos, o perdão que negamos, a misericórdia que recusamos, tudo isso define nosso destino. Não é sobre quantidade de orações, mas sobre o coração com que oramos. Não é sobre quantas vezes fomos à igreja, mas se o templo habitava em nós. Jesus disse: "Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós." Lucas 6:38. E no juízo, essa medida será usada. Quem foi misericordioso, encontrará misericórdia. Quem julgou com dureza, será julgado com a mesma dureza. O juízo não mente, reflete. E se tudo é revelado, o que acontece depois? O que aguarda a alma que passou por esse fogo de verdade? Será que há descanso ou tormento? Porque o próximo passo não depende mais do corpo, mas daquilo que a alma se tornou. A separação não é o fim,
é apenas uma pausa. O corpo volta ao pó, a alma é julgada, o espírito retorna ao Pai. Mas Deus jamais pensou o ser humano em pedaços. Ele criou o homem como unidade, e é assim que ele será restaurado, inteiro, glorificado, eterno. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses 4:16. Não como eram, mas como deveriam ser. O corpo será incorruptível, a alma purificada, o espírito resplandecente. Cada parte voltará a ocupar seu lugar na harmonia celestial. Imagine uma mãe que morreu cansada, enferma, com o corpo debilitado. No dia da ressurreição, ela se levanta com um corpo novo, sem dores, sem limitações. A alma agora brilha sem mágoas. E o espírito se rejubila, pois enfim está completo. Isso é glória. Essa reunião será como um reencontro de partes que sempre se buscaram. O corpo reconhecerá sua forma ideal, a alma reconhecerá sua liberdade, e o espírito seu propósito eterno. Será como voltar ao Éden, mas desta vez sem serpente, sem queda, sem separação. A Bíblia diz que em um abrir e fechar de olhos, os mortos serão transformados. 1 Coríntios 15:52. Não será um processo demorado, será um toque divino, como um jardineiro que acorda sementes adormecidas. O que foi enterrado em fraqueza ressuscitará em poder. Essa promessa não é simbólica, é literal. Jesus ressuscitou com um corpo real. Ele comeu com os discípulos, mostrou as marcas, mas não estava mais preso às limitações da carne. Ele passava por paredes e ascendia aos céus. Assim também será com os que estão nele. Há um mistério nisso tudo. Cada lágrima derramada neste mundo será redimida na eternidade, não como se nunca tivesse existido, mas como parte de uma história que termina em glória. O corpo, a alma e o espírito cantarão juntos uma única canção: Santo é o Senhor. E agora que a jornada foi contada, do pó à eternidade, da separação ao reencontro, uma pergunta permanece no ar. O que você tem feito com sua alma enquanto ainda habita este corpo? Porque o tempo da reunião chegará, mas a escolha é feita agora. Agora que você ouviu tudo, o que vai fazer com essa revelação? Vai seguir ignorando o clamor da sua alma? Ou vai permitir que Deus restaure o que está separado dentro de você? Você já pensou em como está sua alma hoje? Seu espírito ainda responde à voz de Deus? E seu corpo tem sido tratado como templo ou como um depósito de dores não resolvidas? Ainda há tempo. Se você está respirando, é porque o plano não terminou. Deus ainda está separando luz das trevas, inclusive dentro de você. Talvez este vídeo tenha falado com algo que você não consegue explicar. Uma lembrança, um vazio, uma oração que parecia esquecida. Nada disso é coincidência. Ore hoje. Peça a Deus que reúna em você aquilo que a vida tentou dividir: corpo, alma e espírito. Curados, perdoados, salvos. E se essa mensagem tocou seu coração, se algo acendeu dentro de você, inscreva-se no canal e ative as notificações, porque a jornada espiritual está apenas começando e há muito mais que o céu quer revelar.